E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Matemática Integral. Eu sou o professor Alderi Júnior e sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo iremos tratar sobre o volume de um prisma e eu espero que vocês gostem. Se não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, curta esse vídeo já agora para não esquecer. Também comente em caso de dúvida ou sugestão e compartilhe com seus amigos. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Então pessoal, vamos iniciar o nosso vídeo trazendo o conceito de volume. O volume de um sólido é a medida da região do espaço que é limitada pela sua superfície. Então você pode obter isso, o volume de uma caixa d'água, o volume de um recipiente. Então o volume é a medida da região do espaço que é ocupada pela superfície dessa figura em questão. Aí você pergunta, volume é a mesma coisa que capacidade? Existe diferença? Aí eu respondo, existe. Volume e capacidade são duas coisas distintas. Então, qual a diferença entre o volume e a capacidade? Então, pessoal, o volume, como a gente viu, é o espaço externo que é ocupado por esse sólido. E a capacidade é a medida do espaço interno desse sólido em questão. Então, o volume de um sólido é a medida da região do espaço limitado pela parte externa desse sólido. E a capacidade, o que cabe dentro de um recipiente, por exemplo. Vamos trazer aqui um exemplo para a gente entender melhor essa diferença entre volume e capacidade. Nós vamos imaginar uma caixa d'água que tem o formato de um paralelepípedo retângulo. Aqui está a nossa caixa d'água. Essa caixa d'água, ela é óbvio, ocupa um volume. Então o volume é toda a medida externa que é ocupada por essa caixa d'água. E o que seria a capacidade? A capacidade é o que cabe dentro dessa nossa caixa d'água. Certo? Então essa seria a diferença entre volume e capacidade. O volume é o espaço externo que é ocupado por um sólido e a capacidade é a medida do espaço interno. É o que cabe dentro desse sólido. A unidade padrão do volume é o metro cúbico e a unidade padrão da capacidade é o litro, que a gente representa por um L, né? E a gente já está habituado no nosso dia a dia. Aí se a gente quiser transformar a capacidade em volume, nós podemos fazer essa conversão. Nós sabemos que o litro é a mesma coisa que o decímetro cúbico. E olhando aqui nessa tabelinha, né, nós temos os múltiplos e os submúltiplos do metro cúbico. Está em cinza porque é a unidade padrão para o volume, né? E nós vamos ver aqui, ó, o decímetro cúbico. O decímetro cúbico é um submúltiplo do metro cúbico. E esse decímetro cúbico equivale ao milésimo, a milésima parte do metro cúbico. Então, se nós temos que um litro é a mesma coisa que o decímetro cúbico, o litro também vale a milésima parte do metro cúbico. Portanto, um metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Então, se você tem uma figura que tem um volume de 1 metro cúbico, cabe dentro dessa figura, dentro desse sólido, exatamente 1000 litros. Se você tem uma caixa d'água, por exemplo, e você calcula o volume dela e chega que o volume dessa caixa d'água é 18 metros cúbicos, então nessa caixa d'água cabem 18.000 litros. Vamos iniciar aqui calculando o volume de um paralelepípedo retângulo. Nós vamos imaginar um paralelepípedo retângulo com as seguintes dimensões. Eu tenho esse paralelepípedo retângulo e as dimensões dele são 4 cm de comprimento, 2 cm de largura e 2 cm de altura. Nós queremos achar o volume. O volume é em 3 dimensões. Então nós vamos utilizar o cubo, já que o cubo tem 3 dimensões e é uma figura perfeita, né? Já que todos os seus lados são iguais. Então nós vamos preencher esse retângulo de cubos e ver quantos cubos cabem dentro desse retângulo, levando em consideração
que nesse caso a capacidade se assemelha com todo o volume do paralelepípedo. Não entendeu? Então vamos ao GeoGebra para a gente entender melhor. Então aqui nós estamos no GeoGebra, tá? Nós vamos observar o seguinte. Aqui eu tenho o nosso prisma. Quais são as dimensões dele? Tem 4 unidades. No caso da gente, a unidade é centímetro. Podemos perceber que a largura é 2, ó. Eu tenho 2 unidades para cá. E qual a altura? A altura é 2 também, ó. 1, 2. Então aqui esse paralelepípedo retângulo, ele tem as dimensões do nosso exemplo. E qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é preencher esse prisma, esse paralelepípedo retângulo, com cubos e ver quantos cubos cabem dentro desse nosso paralelepípedo. Então vamos lá. Eu vou selecionar um cubo e já vou colocar ele aqui dentro. Pronto, eu mudei aqui a cor para ficar melhor para a gente enxergar. Vamos continuar colocando cubos aqui dentro, né? Ó, pessoal, nós conseguimos colocar um total de 8 cubos, como a gente pode enxergar aqui, ó, 8 cubos nessa primeira fileira do nosso paralelepípedo. Então nós preenchemos a primeira fileira. Eu tenho 4 na esquerda e 4 na nossa direita. Então nessa primeira fileira eu tenho 8 cubos, tá? Quantas fileiras irão caber? 2. Por quê? Porque como a altura desse cubo é 1 e em todo o paralelepípedo tem 2, vão caber 2 fileiras de cubos aqui. Então a gente vai colocar mais cubos nesse espaço que sobrou. Ó, eu deixei esses outros cubos em vermelho, tá? Quantos cubos aqui dentro a gente tem? Nós temos 8 embaixo e 8 em cima, 16. O que foi que a gente fez? A gente só multiplicou as dimensões, ó. Eu tenho 4 vezes 2, 8 embaixo, vezes 2, 16. Ao todo são 16 cubos. Então nesse nosso paralelepípedo nós conseguimos colocar dentro dele 16 cubos. Então qual o volume desse paralelepípedo? É 16 centímetros cúbicos. Centímetros é a nossa unidade em questão. Qual o volume desse nosso paralelepípedo? É 16 centímetros cúbicos. Então, o que foi que a gente fez? A gente só multiplicou 4 por 2 por 2. Ou seja, multiplicou as 3 dimensões. E chegamos numa resposta de 16 centímetros cúbicos. Vamos voltar para o nosso exemplo. Então foi isso que a gente fez. A gente multiplicou as 3 dimensões. 4 vezes 2 vezes 2 dá 16. E centímetros vezes centímetros vezes centímetros, multiplicando, né? Dá centímetros cúbicos. Então o volume desse paralelepípedo retângulo é 16 centímetros cúbicos. Então, se a gente generalizar, pegar um paralelepípedo aqui retângulo com dimensões A, B e C que a gente não conhece, o que é que a gente vai fazer para encontrar o volume? Só vai precisar multiplicar as 3 dimensões, ou seja, o volume de um paralelepípedo retângulo é a multiplicação, é o produto das 3 dimensões. Ou, se você preferir, você também pode escrever essa fórmula como sendo a área da base vezes a altura. Porque aqui, como você vai multiplicar A vezes B, quem é A vezes B? É a base desse nosso paralelepípedo, é um retângulo. É a área, né? Então você vai calcular a área do retângulo de baixo e depois multiplicar pela altura. Ou seja, a área da base vezes a altura. Essa é a forma para a gente encontrar o volume de qualquer paralelepípedo retângulo. Ora, e qual é a forma para encontrar o volume de um cubo? A gente viu que o cubo é um paralelepípedo retângulo, né? E como a gente sabe disso, as suas 6 faces são iguais. Por consequência, todas essas dimensões A, B e C, elas irão medir a mesma coisa. Nós vamos chamar de A.
Então, como um cubo é um paralelepípedo retângulo e a gente sabe que a fórmula para encontrar o volume de um paralelepípedo retângulo é a multiplicação das 3 dimensões, nós vamos apenas substituir, levando em consideração que B e C também medem A. Então, o volume é A vezes A vezes A. Então, o volume de um cubo é só você pegar uma aresta desse cubo e elevar ao cubo. Agora vamos a um conceito muito importante no mundo da geometria espacial, no conceito de volume. A partir desse conceito, nós iremos demonstrar a fórmula do volume de algumas figuras geométricas. Então, é sobre o princípio de Cavalieri, em homenagem, né, ao matemático italiano Bonaventura Cavalieri, que viveu no século XVI. Então, no que consiste esse princípio de Cavalieri? Nós vamos imaginar um conjunto de folhas de papel, todas com mesmas dimensões, consequentemente com o mesmo volume. Então, nós vamos olhar aqui para essa resma de folhas, tá? Esse conjunto de folhas. Elas estão bem retinhas, né? E elas, é claro, têm um volume. Agora você vai imaginar que nós vamos afastar um pouco essas folhas. E essas folhas vão ficar dessa forma aqui, um pouco tortas. Aí eu pergunto, o volume, nesse caso, continua sendo igual a esse? Com certeza. A única coisa que eu fiz foi mudar a posição dessas minhas folhas. Então, mesmo mudando essa posição, continuamos com o mesmo volume. Então agora nós vamos considerar duas colunas de tijolos de mesmas dimensões, cortadas por um plano beta. Então aqui, essas duas pilhas de tijolos, elas estão com suas bases no plano alfa. E esse plano beta, ó, está cortando essas colunas em uma determinada região. Percebe que elas têm o mesmo volume, né? A diferença é que agora elas estão um pouco tortas, como no caso do conjunto de folhas. Podemos perceber que esses tijolos foram cortados pelo plano beta e suas bases estão contidas no plano beta. E essas bases têm a mesma área. Como assim? Vamos olhar aqui onde cortou esses tijolos. Se a gente pegar uma visão aérea, nós vamos ter isso aqui. Como esse tijolo aqui, ó, é igual a esse tijolo, é claro que quando a gente cortar pelo plano beta, eles vão ter a mesma área. Até porque eles são iguais, são os mesmos tijolos. Então, o que nós acabamos de ver é que se a gente tem dois sólidos, nos quais todo o plano secante, ou seja, que corta, né, e que é paralelo ao plano que contém as bases, se eles determinam superfícies de áreas iguais, então esses sólidos têm volumes iguais. Ora, aqui eu tenho um plano alfa e o plano beta que está cortando esses dois sólidos. É claro, a alfa paralelo a beta. Quando o beta cortar esses dois sólidos, e se a gente tiver uma área igual para os dois polígonos que serão formados por esse corte, por essa secção do plano, então eles terão volumes iguais. Então eu tenho esses dois sólidos que estão no plano alfa, eles foram cortados pelo plano beta. E nós tivemos nesse corte esses dois polígonos, ó, que estão contidos no plano beta. Perceba que aqui, quando o beta cortou esses dois sólidos, nós obtivemos áreas iguais, ó. Então, já que a área dessas bases aqui, que foram formadas por esse corte, por essa secção, essas áreas são iguais, como a gente pode ver, ó, AB, AB, são iguais. Então, o volume desses dois sólidos serão iguais também. Então, pessoal, no princípio de Cavalieri, ele diz que se você tem dois sólidos, esses dois sólidos estão numa mesma base, eles são seccionados, ou seja, são cortados por um plano beta, com a mesma área formada por esse plano, por esse corte, então, consequentemente, esses dois sólidos em questão, eles vão ter o mesmo volume. Então, nós vamos usar esse princípio de Cavalieri para obter o volume de qualquer prisma. Nós já vimos o volume de um paralelepípedo retângulo, que é um tipo de prisma. Nós temos que demonstrar que aquela fórmula vale para todo prisma. Então, nós vamos utilizar o princípio de Cavalieri para demonstrar isso. Aqui está a mesma figurinha do exemplo passado, né? Alfa paralela a beta. Esses dois sólidos P1 e P2 estão
no plano alfa, e esse plano beta está seccionando, está cortando esses dois sólidos na mesma posição. Perceba que aqui eu tenho um prisma qualquer, né? Ele é oblíquo. E aqui eu tenho um prisma reto retângulo, o nosso paralelepípedo retângulo que a gente acabou de encontrar o volume dele. Nós vamos utilizar esse sólido aqui, esse paralelepípedo retângulo, como auxílio para calcular o volume desse prisma aqui genérico, que é até oblíquo, né? Então, nós vamos utilizar esse paralelepípedo como auxílio. Ora, esse paralelepípedo retângulo, P1, ele tem a área da base igual a AB e a altura igual a H. E esse prisma, que a gente chamou de P2, também tem a área da base igual a AB e a altura igual a H também, como vocês podem ver, tá? Então nós queremos achar o volume desse paralelepípedo retângulo e o volume desse prisma qualquer. Todos os dois são prismas, só que isso aqui é um prisma reto e isso aqui é um prisma oblíquo. A gente sabe que qualquer plano horizontal, que nesse caso é beta, que vai seccionar, ou seja, cortar os dois sólidos, vai determinar no seu corte dois polígonos congruentes, dois polígonos iguais, de áreas iguais. Por quê? Nós sabemos que num prisma, por definição, as bases de um prisma são iguais. Então essa base aqui, no caso, é igual a essa, assim como essa é igual a essa. Todas essas áreas medem AB. Nós temos dois planos paralelos, temos dois sólidos, temos que esse plano aqui, ó, cortou esses dois sólidos num polígono de mesma área. Isso é o princípio de Cavalieri, né? A área 1 é igual à área do 2 e o volume do P1 vai ser igual ao volume de P2. A gente viu que o volume desse paralelepípedo retângulo é a área da base vezes a altura. Eu só substituí. Então o volume de P2 vai ser igual à área da base vezes a altura. Ou seja, o volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura. Trazemos uma questão agora bem interessante do Enem de 2011. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 de comprimento e 4 de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que têm um formato de cubo é igual a. Então, a gente sabe o quê? Que as dimensões desse chocolate com formato de paralelepípedo são 18 de comprimento, 3 de largura e 4 centímetros de altura, que nesse caso é a nossa espessura, né? E a gente também tem um chocolate em forma de cubo, que nós não conhecemos as suas medidas, as suas arestas, as suas dimensões. Então nós vamos chamar de A. Mas a questão informa que tanto esse chocolate em forma de paralelepípedo quanto esse chocolate em forma de cubo, eles têm o mesmo volume. Então VP, ou seja, o volume do paralelepípedo é igual a VC, ou seja, o volume do cubo. Qual o volume do paralelepípedo? É 18 vezes 3 vezes 4. É o produto das três dimensões, a forma para achar o volume de um prisma, que nesse caso é um paralelepípedo. Resolvendo essa conta, 18 vezes 3 vezes 4, nós temos 216. Nós temos 1 elevado ao cubo é igual a 216. Então nós temos agora, resolvendo isso, que o A é igual à raiz cúbica de 216. Em vestibulares, no próprio Enem, você não terá uma calculadora. Então vamos fazer isso no braço, como a gente costuma dizer, né? Então eu vou pegar esse 216 e eu vou fatorar aqui do lado. Eu vou dividir esse 216 por 2. 216 dividido por 2 é 108. 108 dividido por 2 é 54. Vou dividir por 2 de novo, que dá 27. 27 não pode por 2. Eu vou dividir por 3. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então a gente fatorou o 216. Nós queremos a raiz cúbica. Se fosse a raiz quadrada, nós iríamos pegar de 2 em 2.
Como é raiz cúbica, nós vamos pegar de 3 em 3, tá? Agrupar 3 em 3. Nós vamos repetir a raiz cúbica, né? E vamos escrever esse 216 como sendo 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Ora, 2 ao cubo é 8, 3 ao cubo é 27. 8 vezes 27 é 216. Então, beleza, nós escrevemos o 216 como sendo 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Nós sabemos que esse índice aqui vai cortar com esses expoentes que estão aqui dentro, né? Então vai sobrar só 2 multiplicado por 3, que é igual a 6. Portanto, a raiz cúbica de 216 é 6. Então, A mede 6. 6 o que? Centímetros, que é a nossa unidade. Então, pessoal, as arestas desse cubo aqui, elas valem 6 centímetros, que é a resposta do item B. Uma questão muito interessante, muito bacana e muito simples. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixe aí a sua curtida. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, como também comentar em caso de dúvida ou sugestão, e também compartilhar esse vídeo. Até o próximo.